A história começa daquele jeitão que nós gosta, com o nosso protagonista vendo a famosa Afrodite, uma deusa de respeito, se é que vocês me entendem. Ela consegue encantar todos os homens com sua incrível beleza, sendo a divindade que representa o desejo. Só de olhar pra ela, nosso rapaz já fica chorando, por ter a honra de estar na presença dessa linda deusa. É explicado pra gente que ela está insatisfeita, e na frente dela está o marido, um cara careca, feio, barbudo e com aura de betinha sem atitude. Ela tá reclamando que esse velho aí só sabe beber cachaça e não trouxe nada do que ela pediu. Então, do nada, ela sorri para o nosso garotão. E pronto, meu parceiro. As pernas do moleque ficam até bambas com tanta timidez e nervosismo. A grande deusa da fertilidade se aproxima e fala bem assim de um jeitinho diferenciado. Olá, meu belo rapaz. Preciso de um favorzinho. Você pode, por gentileza, buscar um certo presentinho para sua linda deusa? O moleque fica até com medo do maridão ficar bolado de raiva e ciúmes. Mas pelo jeito, ele tá gostando. E claro, quando alguém demonstra esse tipo de carinho absurdo, não tem como recusar. E claro que o fato dela ser gasosa não tá influenciando em nada na decisão do protagonista, pode confiar. Então, ele coloca seu elmo sagrado de Hades e parte com sua motinha em direção a mais uma masmorra perigosa. Mas aí então você deve estar se perguntando como é que esse Zé Ninguém e pé rapado conseguiu virar entregador dos deuses. É explicado que o nosso protagonista era apenas um entregador comum de aplicativo, trabalhador, mas pobre pra caramba. Sua rotina era subir 27 andares porque o elevador nunca funcionava, e ainda levar bronca de um cliente folgado e chato pra caramba, que sempre falava assim: ô seu idiota, você tá atrasado. Ele até pensa em responder o cliente na mesma altura, mas aí o protagonista pensa que vai ser melhor fechar a boca mesmo. E no fim, sempre engole seco e fica quieto. E não para por aí. Assim que ele voltou pra rua, o chefe liga dizendo que o cliente anterior reclamou, falando que jogou toda a comida no vaso. Ele tenta explicar que esse cliente era um grande imbecil e maluco, mas já era tarde demais. E o resultado? Ele fica um tempo sem receber pedidos, tudo pra aprender a ser mais responsável. Mas o problema é que o aluguel vai vencer na semana seguinte, e naquele momento, ele está parado bem na frente de um portal de masmorra, e de repente o celular acende, com uma notificação bem assim: você tem uma nova solicitação de entrega. Mas aquilo dali parecia um pouco diferente, tipo assim, muito diferente mesmo de tudo que ele já tinha visto. Movido pela curiosidade, ele toca na tela, e no mesmo instante um clarão forte de luz sai do celular, e quando ele abre os olhos, ele está em um lugar que parece literalmente o paraíso. Com isso ele entra em pânico. Será que isso daqui é um sonho? Ou será que algum tipo de ser místico finalmente me escolheu para ser isekaiizado? Mas espera aí um pouquinho. Ele tá quase chorando, todo emocionado, acreditando que finalmente se livrou da vida miserável de entregador. Mas tem um detalhe: olhando para a tela do celular novamente, ele percebe que ainda existe um pedido ativo, com mapa e instruções para coletar néctar. E sem ter mais o que fazer, ele aceita. E no momento em que toca na tela, um gigantesco portão dourado à sua frente se abre lentamente. Ele engole seco e entra. O rapaz atravessa os céus, passando por um gigantesco castelo. Olha o celular, nervoso. E é aqui que os deuses vivem. Ele entra em um palácio e para bem na frente de uma porta colossal, acreditando que seja o ponto de encontro. Com o coração disparado, ele bate. Na cabeça dele, se um deus atender, talvez seja essa a chance de virar um caçador e mudar de vida. A porta se abre de forma dramática, e lá está ela, uma garota loira, vestido branco, e só de olhar ele já sabe: essa daqui é uma deusa, porque é muito gata. Gaguejando, ele conta que veio realizar uma entrega. Ela se aproxima desconfiada e pergunta por que o humano está no Olimpo. Quando ela acusa ele de ser invasor, ele rapidamente mostra o celular e explica que veio até aqui buscar um frasco de néctar. Ela fica hesitante e suspira. A deusa fica pensando bem assim: caramba, isso só pode ser coisa do Hermes. Então, ela pede que ele espere um pouquinho aqui, enquanto busca algo que os humanos nunca sequer pensariam em tocar. Pouco depois, ela volta com aquele néctar precioso e avisa bem assim: se meu irmão não receber isso a tempo, ele vai ficar furioso. Ela se aproxima do rosto dele e fala bem assim: não beba nenhuma gota. E ele concorda na hora. Ela aponta para os próprios olhos, falando que vai ficar de olho nele. Fica esperto, moleque, não vacila não. Ele fica indignado. Caramba, é sério isso? Ele achou que tinha escapado da vida de entregador com clientes chatos, mas no fim, só mudou da terra pro céu. Olhando para a garrafa, ele fala: parece até suco de maçã. Por um momento, ele pensa em desistir, mas logo percebe que o destinatário deve ser outro deus. Então, surge uma ideia. Já que chegou até aqui, por que não pedir para virar algo especial? Muito animado, ele decide que essa vai ser a sua última entrega. E assim, começa a atravessar uma região cheia de lava. Uma notificação avisa que ele está chegando ao seu destino. E depois de cruzar uma montanha de magma, ele encontra uma pequena casa. E muito cansado pelo calor infernal, ele bate na porta e anuncia a entrega. A porta se abre bruscamente. O calor lá dentro é ainda pior. Qualquer um nessa situação ficaria encharcado de suor. E do nada um anão, trabalhando em uma forja, se vira furioso. Quem foi que entrou aqui? Assustado, o protagonista se apressa para explicar tudo. Não sou intruso, só estou fazendo uma entrega. O anão se aproxima e logo percebe:
Ah, agora eu entendi. Então foi a minha irmã que te enviou. O garoto fica em choque. Quer dizer então que eles são parentes? Mas então o anão franze a testa. Você não é o Hermes. A sua aura começa a crescer, ameaçadora. Desesperado, o protagonista explica que foi a irmã dele quem pediu a entrega. Quando o anão vê que a garrafa ainda tá cheia, ele se surpreende. É impressionante. Ele não tomou nenhum gole. O garoto responde: é claro que não. Eu não sou ladrão. Ele entrega a garrafa e o anão dá risada. Sendo honesto, eu gostei de você, moleque. Ele então revela: o único gole disso te transformaria em um deus. O protagonista congela. Ah, seu miserável. Quer dizer então que eu podia ter deixado essa vida de entregador e ter virado um deus? E agora, desesperado, ele tenta abrir a garrafa rapidamente, dizendo: é agora que a minha vida de entregador acaba. Mas antes que consiga, o anão arranca a garrafa da mão dele e abre e bebe um gole enorme. Em seguida, joga a garrafa no chão, falando que o sabor tá ainda melhor do que ele lembrava. O garoto fica devastado. Enquanto isso, o anão falava que não provava um néctar tão fresco há séculos. Então, ele se apresenta e pergunta o nome do rapaz. O nome é Hee Chun-Lee. O anão agradece pela honestidade, mas antes que Lee diga mais alguma coisa, o anão simplesmente vira as costas, dizendo que está revigorado, então é hora de voltar para o trabalho. Lee rapidamente segura o ombro dele, dizendo assim: espera aí um pouco. O protagonista encara o anão meio atordoado e pergunta bem assim: e o pagamento, tiozão? Cadê o Pix? Lee insiste que ainda não recebeu nada, e o anão, agora apresentado como Hefesto, franze a testa por um instante e responde bem assim: pagamento? Ah, você tá falando da taxa de entrega? Resolve com outra pessoa. E simplesmente o anão sai andando, mandando o protagonista se lascar pra lá. E confuso, Lee pega o celular para conferir. De repente um clarão acontece. Quando a luz desaparece, o sistema mostra 1000 pontos. No instante seguinte, ele acorda em sua própria cama. Será que foi tudo um sonho? Mas assim que havia tocado no aplicativo, aquela luz misteriosa envolveu ele e o trouxe de volta para a Terra. Só que agora, uma pequena interface de sistema flutua bem diante dos seus olhos. Ele reclama, irritado: pra que serve essa porcaria? Afinal de contas, ele acabou de conhecer deuses. O mínimo que ele esperava era se tornar um caçador de Rank S, o mais forte de todos os tempos, e um verdadeiro protagonista, rei do harém. E como se respondesse aos seus pensamentos, o sistema exibe uma mensagem. Os pontos podem ser trocados por itens na loja. Sem perder tempo, ele abre a loja. E lá tem tudo, desde uma simples maçã dourada por 1000 pontos até uma motocicleta por 100 mil. Essa inflação tá complicada. Ele se irrita na hora. Nada disso presta. É tudo caro demais. Mesmo assim, ele continua rolando a tela, procurando qualquer coisa que seja útil para sobreviver dentro de uma masmorra. Por um tempo, tudo parece inútil, até que algo chama sua atenção. Na parte inferior da loja aparece uma opção curiosa: conversão de pontos, cerca de $10 por ponto. Ele para e pensa: espera aí um pouco. Quer dizer então que essa entrega que eu acabei de fazer me rendeu $10.000? E sem pensar duas vezes, ele toca na opção. No mesmo instante, uma nota de dinheiro aparece na frente dele e cai no seu colo. Ele pega e é real, completamente real. O sistema atualiza. 999 pontos restantes. Ele simplesmente não acredita. Olha para o dinheiro, depois para a tela e começa a apertar sem parar. De repente, várias notas começam a cair por todo o quarto. E agora, o sorriso no rosto dele muda completamente. Um sorriso ganancioso. Ele joga o dinheiro para o alto todo radiante, porque finalmente algo deu certo na vida dele. A cena muda mostrando que ele tá aproveitando o restaurante, feliz da vida, com um brilho absurdo nos olhos. E para confirmar, ele vai ter um caixa eletrônico. O dinheiro funciona perfeitamente. Nesse momento, ele quase chora. $10.000 com apenas uma única entrega. Uma mulher fica estranhando a reação dele e pergunta se tem algo de errado. E ele responde dando risada: na verdade, está tudo uma delícia. Ele fica ali, rindo sozinho como se fosse completo maluco, enquanto pensa no que fazer com o dinheiro. A televisão ao fundo começa a chamar sua atenção. As notícias estão falando de uma guilda que está se preparando para invadir o portão do Tártaro, o mais brutal de todos. O caçador recrutado ficou entre os 5 melhores no exame de caçadores e tem um contrato com uma grande guilda chamada Fastest. O garoto Lee lembra na mesma hora: espera aí um pouco, não é aquele anão folgado? O mesmo que acabou de se tornar o melhor cliente da vida dele. Satisfeito e de barriga cheia, ele sai do restaurante, mas nesse instante, seu celular começa a tocar. Ele já tinha um certo pressentimento, por isso, ele trouxe a motinha. O celular acende e é nova entrega. Assim como antes, um clarão de luz acontece e ele é levado novamente para outro mundo. Quando abre os olhos, ele está de volta no Olimpo, e dessa vez em um gigantesco jardim botânico. Enquanto ele tenta entender onde é que tá, alguém chama ele. Uma garota aparece e se apresenta como uma deusa. Lee a cumprimenta, ainda confuso. Ela sorri e diz que ouviu falar dele através do seu sobrinho. O moleque fica estranhando. Sobrinho? Como assim?
Ela então responde naturalmente que é uma pessoa que eles valorizam bastante na Terra. Descobrindo a verdade, o protagonista fica sem entender nada, falando que isso daí só pode ser pegadinha. Nada nessa família de deuses faz sentido. A mulher dá risada, percebendo que tá tudo sem pé nem cabeça mesmo. Não dá nem pra saber quem é que se relaciona com quem. E logo em seguida, ela pergunta se pode confiar uma entrega a ele. O rapaz responde na hora, é claro. E na cabeça dele é dinheiro fácil. Ele já começa a imaginar algum item absurdo. Mas dessa vez a deusa concede a ele uma energia na sua mão e cria uma simples lancheira. Ele fica confuso, falando assim, ué, é só isso? Ela pede que ele entregue o objeto. Ele aceita, mas não era exatamente o que ele esperava. Mas parecia fácil. Só que de repente, ela treme. E em um instante, todo o jardim ao redor começa a apodrecer. Lee olha ao redor, chocado. Mas a deusa já está se afastando, agradecendo pela ajuda. Ele fica meio em dúvida, perguntando se isso daqui não é uma bomba divina. Mesmo desconfiado, ele coloca a lancheira na motinha. Porque afinal de contas, uma deusa não mandaria algo perigoso para uma outra pessoa, certo? Ele verifica o destino para levar esse presentinho. E então, cabum. Ele é enviado de volta para a Terra. O aplicativo confirma. A entrega é na Coreia. Ele se lembra do que a deusa disse, que os deuses não podem sair de seus domínios sem um motivo válido. Então, ele pensa que a filha dela deve estar lá. Muito animado e sorrindo, o protagonista fica se perguntando quantos milhares de dólares ele vai ganhar dessa vez. Assim que o protagonista chega no local, ele tira o capacete e congela. Isso só pode ser piada. O aplicativo tá mandando ele entrar na masmorra mais perigosa de todas, o Tártaro, conhecido como um verdadeiro cemitério de caçadores. Ele tenta pensar bem assim. Não. Deve ter acontecido algum erro. A filha dela não deve estar do lado de fora, mas o mapa atualiza e aponta diretamente para o interior da masmorra. Ele então entra em desespero. Nem ferrando que eu vou entrar aqui. Ele tenta cancelar, mas então aparece uma mensagem no sistema. Cancelar causa punição divina. Um cronômetro aparece. 42 minutos restantes. E se o trampo não for feito, ele vai ser transformado em um porco com mente humana. Ele fica em choque. Que tipo de punição maluca é essa aqui? Ele deveria ter conferido os detalhes da entrega bem antes, mas nada disso faz sentido agora. Para começar, nem tem como ele passar pelos guardas. E no meio do desespero, a mente dele começa a viajar, literalmente pensando em pratos chiques feitos com carne de porco. Então o sistema aparece novamente. Se precisar de ajuda, utilize a loja. Ele quase dá risada. Com que pontos? Ele tá pensando até em pagar alguns caçadores para irem no lugar dele. Mas então, ele vê uma certa opção. Por 800 pontos. Uma réplica de um item lendário. Um capacete de névoa, capaz de ocultar completamente o usuário por 30 minutos. Ele encara a oferta e já manda na lata. Isso daqui é golpe. Certeza. Só para arrancar meus últimos pontos. Mas considerando que a outra opção é simplesmente virar um porco sujo, ele compra. E já deixa claro, essa é a última entrega. Sem exceções. O capacete aparece do nada, mas quando ele tenta pegá-lo, o objeto simplesmente rola pra longe. Ele fala assim, mas que idiotice. Quando ele finalmente coloca, o sistema informa 38 minutos restantes. Ele passa direto pelos guardas e ninguém percebe. Eles apenas espirram, achando que foi um vento frio. Mesmo assim, o medo continua crescendo. Ele está entrando no Tártaro, um dos lugares mais perigosos que existem. Mas fazer o que se ele não tem escolha? Hee-jun Lee, um entregador de 20 anos, sem licença de caçador, sem contrato com entidade alguma e sem poderes. Ainda assim, ele continua avançando como se fosse macho de verdade. De alguma forma, ele chega à parte mais profunda do Tártaro. Olhando ao redor, silêncio absurdo. Ninguém tá aqui? Ele suspira, aliviado. Pelo menos eu cheguei a tempo, então não vou virar um porco. Respirando fundo, ele grita, entrega! E aí que tudo piora. Da escuridão, surge uma criatura monstruosa. É aquele famoso lobo de 3 cabeças, encarando diretamente pra ele. O corpo dele trava. Mas o que diabos é isso aqui? A criatura avança lentamente, babando, pronta para atacar. Sem reação, ele pensa, talvez virar um porco fosse melhor. O monstro se aproxima, cada vez mais perto, cara a cara. Ele tem certeza, agora eu tô ferrado. Acabou a vida desse motoboy. Ele gastou todos os seus últimos pontos naquele capacete inútil, e agora vai morrer. Mas então ele lembra de um detalhe. O capacete tinha 2 funções. No exato momento que a criatura salta, ele ativa novamente, mas já é tarde demais. As mandíbulas estão sobre ele, e então uma voz ecoa, não coma nada sujo. A criatura para instantaneamente. Hee-jun abre os olhos devagar. Ele ainda tá vivo de algum jeito. Confuso, ele se vira e vê uma garotinha. Ele não consegue acreditar. Uma criança no coração do Tártaro. Ela se aproxima calmamente, acaricia o monstro e diz assim, esse cachorro não morde, ele é muito fofinho. E na hora, o rapaz percebe. Ela se parecia muito com a deusa Servo. Nesse momento, uma voz surge atrás deles, onde a Perséfone foi agora. Um homem pálido aparece e comenta que ela deve ter ido brincar com Cérbero. Então, ele olha para o protagonista. O clima muda
muda completamente. Como é que um mortal ousa entrar no submundo de Hades? O garoto tenta explicar. Aí, tiozão, eu tô aqui no trampo e na correria, sendo um trabalhador comum. Mas ele está completamente apavorado. Ele percebeu, ele está diante do famoso Hades. O deus então observa de um jeito frio. Faz muito tempo que nenhum humano chega até aqui, desde Orfeu. De repente, uma pressão invisível cerca o pescoço de Hee-Jun-Lee. Ele não consegue respirar e nem falar. Hades continua falando. Orfeu veio salvar sua esposa e você veio roubar meu elmo? Ele arranca o capacete, mas logo percebe e fala assim: o quê? Uma imitação. A garota Perséfone entra no meio. Acho melhor escutar esse garoto primeiro. A pressão desaparece. Hee-Jun-Lee cai no chão tossindo, tentando recuperar o fôlego. Hades então pergunta: por que você entrou aqui? Ainda ofegante, ele responde: cara, eu só vim fazer uma entrega. Hades então franze o rosto. Para mim, o deus do submundo? Ele balança a cabeça e fala assim: não. Foi sua esposa que pediu para entregar a filha de vocês. Os dois se entreolham, confusos. Hades então questiona: por que foi que Hermes não veio? Tremendo, o rapaz responde: eu não faço ideia, só recebi o pedido. Perséfone reconhece a lancheira imediatamente. Hades encara: você disse que foi minha esposa que enviou? Ele confirma. Perséfone sorri, falando assim: na verdade, foi minha mãe. Ela abre a lancheira, feliz, e diz que está quentinha. O protagonista observa confuso, falando: que merda é essa aqui? Eles são um casal mesmo? E sem pensar, ele fala em voz alta: mas ele é velho demais, isso é meio nojento. Um silêncio acontece. O protagonista levanta a mão na boca imediatamente. Ele pensa assim: não acredito que eu falei isso em voz alta. Hades agora vai me quebrar na porrada. O deus Hades então responde assim, de um jeito frio: repita isso, moleque, para o rei do submundo. Hee-Jun-Lee começa a se desculpar desesperadamente, tremendo sem parar. Mas então Hades simplesmente começa a dar risada, uma gargalhada muito alta e inesperada. O protagonista fica sem entender porcaria nenhuma. O deus Hades até limpa uma lágrima de riso e diz assim: eu nunca imaginei que um humano teria coragem de me insultar assim. Ele pergunta o nome do cidadão: Hee-Jun-Lee. Hades responde: dessa vez eu vou deixar você passar, mas se acontecer de novo, já sabe, né, filhão, eu te estouro. A energia ao redor deixa bem claro o recado. Em seguida, Hades fala assim: já fiz o Pix, moleque, pode cair fora agora. E na mesma hora, a tela aparece: 10.000 pontos, mais 5.000 de bônus. E ainda tem mais. Hades devolve o capacete, falando assim: fica com esse brinquedinho, moleque. Hee-Jun-Lee começa a tremer, mas dessa vez de felicidade. Ele agradece com um sorriso gigantesco. Então a cena muda. Então vemos um homem exausto enfrentando um dragão. Ele se prepara para o combate. Esse carinha aí é Dong-Ha, o capitão do time 1, um poderoso caçador de combate. Ele avança com uma sequência de ataques, mas o dragão contra-ataca, acertando seu peito com uma garra. Nesse momento, outro lutador surge por trás, revestindo sua lâmina com aura e atacando com tudo. O golpe conecta. O dragão é lançado aos céus, se contorcendo de dor. Então, cai derrotado. O espadachim se aproxima de Dong-Ha e o parabeniza. Missão cumprida. Eles finalmente limparam os 4 primeiros andares do Tártaro. Esse homem é Park Sang-jun, mestre da guilda e o terceiro colocado no ranking mundial. Toda a equipe começa a comemorar. Ele declara que aquele é um grande dia. Afinal de contas, a guilda alcançou a zona mais profunda do Tártaro. Mesmo com todos exaustos e feridos, a vitória ainda é deles. Sang-jun então agradece a Dong-Ha, dizendo que chegaram até aqui graças a ele. Emocionado, Dong-Ha responde que não merece tanto crédito. A equipe inteira se reúne e se abraça e promete continuar lutando juntos, não importa o que aconteça. Sang-jun então avisa Aaron para não exagerar. Afinal de contas, ela é a 17ª colocada no ranking mundial. Ela responde que entende isso. O cara contou que sabe muito bem que ela quer coletar o máximo possível de pedras de mana, mas não tem necessidade de tanta pressa. Só que de repente, ela sente algo. Saltando do dragão, ela avisa: algo está vindo e muito rápido. A equipe inteira encara a escuridão e todos sabem, eles estão exaustos demais para continuar lutando. Levantando a espada, Sang-jun ordena: se preparem. Aaron responde que seja o que for, já está chegando. O líder então diz: se a situação sair do controle, fujam, e eu fico para segurar. Os outros se revoltam na mesma hora. Mas nem pensar, vamos lutar juntos até o fim. Ele sorri, mas Aaron interrompe: já chegou a hora. Ali longe, um som estranho está ecoando. O motor. E então, a sombra de alguém aparece. É só um motoqueiro idiota utilizando o capacete. Sang-jun fica parado, tentando entender o que o diabo tá vendo. Enquanto isso, completamente de boa, o protagonista simplesmente pergunta: e aí, cambada, será que eu posso passar? E vendo o dragão, ele comenta assim: caramba, vocês são incríveis. E ainda completa bem assim: ô louco, ainda bem que vocês apareceram. O efeito do capacete
capacete já estava acabando. Ele faz um joinha com a mão. Cuidado mais à frente, tem criaturas com magia negra. E sem esperar a resposta, ele sai acelerando com sua scooter. A guilda inteira fica em silêncio, ninguém consegue sequer reagir. Então a cena muda, e agora vemos um número, 150 milhões. Se fossem anos, estaríamos na era dos dinossauros. É quase a população inteira da Coreia. E normalmente, o protagonista ganha cerca de 3 pontos por entrega. Para chegar nisso, precisaria de 50 mil entregas. Mas é exatamente quanto ele tem agora, se converter tudo. O garoto ganancioso nem consegue parar de dar risada. Ele passa o dia inteiro olhando aquele número fabuloso. Ele pensa assim, é claro, eu quase virei um porco, quase fui devorado por um cachorro monstro, quase morri nas mãos do deus do submundo. Mas pensando bem, ele sofreu bastante por esse dinheiro. Só que compensa demais. Ele fez uma fortuna, e como qualquer outra pessoa, ele já quer ainda mais. Ele começa a declarar com um sorriso manipulador e ganancioso, de agora em diante, eu vou... não dá pra saber o que ele ia dizer, porque o estômago dele roncou bem alto. Então ele fala assim, ok, comida primeiro, talvez cerveja com frango frito. Enquanto isso, Sang-jun está em uma conferência. Muito exausto, ele sai para falar com os membros da guilda, e ainda precisa se juntar com o presidente da Associação de Caçadores. O homem não tem sequer um segundo de paz. Dong-ha pergunta se ele mencionou o entregador misterioso. Sang-jun responde bem assim, claro que não. Por enquanto, é melhor manter isso em segredo. Ninguém sabe de onde é que aquele carinha apareceu. Eles deveriam ter perseguido e interrogado ele, mas estavam cansados e atordoados demais para reagir. Mesmo assim, a curiosidade é geral. A caçadora loira comenta que o capacete e a scooter eram muito estranhos. Talvez não seja tão difícil assim encontrá-lo, mas Sang-jun corta na hora. Deixem isso de lado por enquanto. O trampo de vocês é limpar masmorras e não caçar um motoboy fracassado. Em seguida, ele muda de assunto. Eles precisam de novas armas. O outro cara reclama, mas ainda aceita perguntando que tipo de metal. E depois de pensar um pouquinho, Sang-jun responde metal celestial. Enquanto isso, nosso protagonista está finalmente aproveitando seu frango frito com aquela cervejinha gelada. Mas o celular toca novamente. Ele levanta na mesma hora. Não dá pra simplesmente ignorar um pedido dos deuses. Num clarão, ele é teleportado mais uma vez. Quando abre os olhos, está nas montanhas. E bem à sua frente, a casa de Hefesto. Ele então percebe, eu esqueci minha scooter e o capacete. Enquanto pensa nisso, alguém aparece atrás dele. Uma voz o chama. Ele se vira e encontra o anão, chorando. Ele pergunta para Hefesto por que ele tá aqui fora. E ainda soluçando, o cara responde assim, eu fui expulso. O protagonista fica confuso. Como assim? O carinha explica que estava bebendo com seu irmão Dionísio. Então alguém apareceu, chamando ele de querido e brigou por ele estar bebendo de novo, expulsando o coitado do local, dizendo para não voltar mais ali. Dionísio saiu correndo na hora e deixou o pobre anão sozinho para trás. O protagonista entende a situação e pergunta assim, tá tiozão, e o que eu tenho a ver com isso? Com uma expressão miserável, Hefesto responde qualquer coisa, comida ou bebida. Ele tá falando assim porque desde que foi expulso, ele não comeu nada. Até tentou pedir ajuda à sua irmã, mas ela não tinha néctar. Agora, o protagonista é a última esperança desse cachaceiro. E o problema é que ele não faz ideia do que um deus come. Jogado no chão e todo estourado na calçada, Hefesto fica resmungando. Carne, álcool, tudo seria perfeito. O garoto Hee-jun-lee pega o celular falando assim, tá legal, espera aí um pouquinho. Um clarão acontece e o anão continua lá deitado, farejando o ar, até que o protagonista retorna com cerveja e frango frito. Ele fala assim, eu trouxe isso daqui, espero que sirva. O anão olha confuso, mas o que é isso? Hee-jun-lee então dá um sorriso, falando que é uma combinação clássica na Coreia. O anão prova e os olhos brilham. Nunca bebi algo tão refrescante. Ele então encara o frango, falando assim, parece bem pequeno, mas assim que ele morde, isso daqui é a melhor coisa que eu já provei. O protagonista começa a duvidar seriamente se esse tiozão de boteco é mesmo um deus. O anão dá um sorriso e promete uma grande recompensa. Aí moleque, confere seu celular. E na mesma hora, mais 15 mil pontos. Hee-jun-lee fica em choque. Ele acabou de ganhar uma fortuna, entregando o frango. O anão ainda completa. Me chama sempre que precisar. Sinceramente, esse anão é um amor de pessoa. O rapaz abraça ele, mas alguém tá se aproximando. De repente, uma voz ecoa, chamando bem assim, querido. Os dois se viram rapidamente. Hefesto congela na hora, quando ela pergunta, por que você tá bebendo de novo? E sério, o protagonista quase perde a alma naquele instante, porque quem acabou de aparecer é ninguém menos do que Afrodite, a deusa da beleza e do amor. O garoto Hee-jun-lee fica completamente de boca aberta. Nunca vi alguém tão bonita. Na cabeça dele, simplesmente não faz sentido. Ele se pergunta como é que uma mulher dessas pode ser casada com aquele anão chorão. Então, ele tenta processar isso. Hefesto cai de joelhos rapidamente. Desesperado, o anão começa a explicar que só estava comendo aqui porque foi expulso. Afrodite encara ele com uma expressão que praticamente diz assim, isso deveria me convencer? Hefesto entra ainda mais em
pânico. O protagonista percebe que talvez seja melhor não se meter. Afinal de contas, briga de marido e mulher não se mete a colher. Então Afrodite olha pra ele e pergunta seu nome. Ela se apresenta toda elegante dizendo ser Afrodite. E agora ele entende perfeitamente porque ela é a deusa do amor. O charme dela é absurdo. Ela pede desculpas pelo comportamento do marido idiota. E o garoto responde rapidamente: ah, tudo bem. Ele explica que só está aqui porque foi contratado para fazer entregas. Escutando isso, Hefesto rapidamente aproveita a chance. Então, garoto, será que você pode fazer uma outra entrega pra mim? O protagonista nem sabe o que responder, mas Afrodite observa com atenção antes de comentar que esse rapaz parece muito honesto e não alguém movido pela ganância. Ela sorri levemente, falando assim: acho que podemos confiar em você, afinal de contas, você é o entregador dos deuses. Hefesto adora escutar aquilo. Já o protagonista, bom, sinceramente ele preferia receber um outro tipo de trabalho da deusa Afrodite. Mesmo assim, Hefesto explica o que precisa fazer. Ele quer materiais para sua forja. O local fica na própria cidade humana e o item necessário é metal celestial. E pouco depois, Hee-Jun-Lee já está pilotando sua scooter, encarando outro portal de masmorra, se perguntando: será que é aqui mesmo? E no instante que se aproxima, a pressão da entrada cai sobre ele novamente. Seu coração dispara. Ele não consegue acreditar que está entrando em outra masmorra. E assim que viu a localização, pesquisou imediatamente. Era uma mina de mineração. Ele até tentou recusar. Disse para Hefesto que não conseguiria fazer aquilo. A última masmorra quase matou ele. O anão perguntou o motivo. Hee-Jun-Lee explicou que não é um caçador e não sabe lutar. Ele só sobreviveu antes por causa do capacete invisível. O item estava quebrado. Hefesto responde na hora: quebrado? Então me entrega. De repente ele pula animado e abre os braços. Eu sou o grande deus dos ferreiros. Posso consertar qualquer coisa no mundo. O protagonista também fica animado. Pouco depois o capacete está restaurado. Ou quase isso. Agora é uma versão reparada, com um limite de apenas 2 ativações, de 2 minutos cada. Hee-Jun-Lee entra novamente pelo portal. Mas para sua surpresa, o lugar parece quase que uma feira movimentada. Ele não tá entendendo que bagunça toda essa aqui. Ele sabia que aquela masmorra era popular, mas não naquele nível. No começo, ele achou que os monstros seriam o maior problema. Agora percebe que o verdadeiro desafio é chegar fundo bastante para encontrar o minério raro. Enquanto isso, vários caçadores circulam tranquilamente pelo local. Após pilotar por mais ou menos 30 minutos, ele finalmente chega em uma área vazia. Só que o terreno é péssimo. A motinha começa a chacoalhar violentamente. Pelo menos ele começa a ver minerais espalhados pelas paredes. Mas o que procura é diferente. Metal celestial. Um minério vermelho brilhante. Ele continua avançando, se perguntando quanto ainda falta. Até que vira uma esquina. E um esqueleto gigante passa literalmente ao lado dele. Hee-Jun-Lee quase entra em colapso, se cagando de medo. Mas continua acelerando. Afinal de contas, ele ainda está invisível. Então, acontece um desastre. A motinha bate em alguma coisa. Um dos esqueletos escuta o barulho e começa a olhar ao redor, confuso porque não tá vendo ninguém. E a pior parte, a motinha está danificada. Hee-Jun-Lee para por um instante, olha pra ela e sorri. Quer saber de uma coisa? Agora eu sou rico, não preciso mais de você. Ele pode comprar quantas quiser. Então ele continua andando pela caverna, até finalmente encontrar o que procurava. No topo de uma pilha de pedras está ali o metal celestial. Ele se aproxima lentamente, tira o capacete e sorri satisfeito. Finalmente eu achei. Só que tem um pequeno problema. Como é que ele vai tirar daqui? Ele puxa de um lado, chuta do outro e nada. Depois de vários minutos, simplesmente desiste. Tá legal, o que eu faço agora? Como sempre, o sistema resolve aparecer com uma sugestão. Verifique a loja para itens úteis. Quando ele abre, um item recomendado aparece imediatamente. Uma picareta especial de explorador, capaz de minerar perfeitamente qualquer minério, mas apenas uma única vez. Ou seja, tem uso único. E o preço, 4.700 pontos. Hee-Jun-Lee quase infarta. Isso equivale a cerca de 47 milhões da moeda dele. E ele fala assim: tá maluco, tiozão? Ele lembra que na entrada da masmorra alugavam picaretas comuns por apenas 10 mil. Então ele vai embora porque não é otário, nem ferrando que ele vai gastar isso tudo. Mas quando ele olha para a scooter destruída, ele percebe um pequeno detalhe. Talvez ele não tenha muita escolha. E percebendo que talvez não sobrevivesse à viagem de volta, Hee-Jun-Lee toma uma decisão. A opção mais segura é arriscar tudo agora. Com muita dor no coração, ele gasta os 4.700 pontos. No mesmo instante, a picareta aparece em sua mão. Ele respira fundo e tenta se convencer. Vou recuperar esse dinheiro perdido. Então ele golpeia o minério com toda a força. E o golpe acerta perfeitamente. O metal celestial se desprende da rocha imediatamente. E a picareta se desfaz no ar. Logo em seguida, o minério começa a rolar montanha abaixo. O garoto sai correndo atrás do bagulho rapidamente. E depois de muito esforço, finalmente consegue segurá-lo. E o problema, aquilo é absurdamente pesado. Mesmo sofrendo, ele consegue colocar a pedra na motinha. Então ele tenta recuperar o fôlego, pensando que seria muito mais fácil se ele pudesse ir direto ao Olimpo. Mas nesse exato momento, algo surge atrás dele. Um golem gigantesco de pedra. E o pior, ele está sem o capacete
capacete invisível. O garoto congela de medo. O monstro ruge tão alto que a caverna inteira treme. Enquanto isso, em outro canto da mina, Dong-Ha está lutando contra esqueletos. Escutando o rugido, ele para imediatamente. O que foi isso? Então percebe algo vindo em disparada da escuridão. Ele se prepara para lutar, mas do nada, o protagonista passa voando em sua direção, gritando: sai da frente! O aventureiro Dong-Ha reconhece na mesma hora. É aquele carinha do Tártaro. Mas antes que ele consiga reagir, o protagonista já está passando direto por ele, avisando que se ele quiser sobreviver, é melhor meter o pé daqui. Dong-Ha nem consegue responder. Então, ele escuta passos pesados atrás dele. Quando se vira, ele percebe que tá lascado. O Golem está vindo direto na direção dele. Dong-Ha perde completamente a compostura. Se borrando de medo, ele começa a correr desesperado. Espera aí, moleque, me dá uma carona. Então a cena muda. O rapaz chega completamente destruído, gritando que quase morreu de novo. Hefesto olha pra ele impressionado. Você é muito rápido, moleque. Mas o protagonista explode de raiva. Aí, tiozão, por que você não avisou que aquele lugar era um inferno? O anão fica muito confuso. O protagonista tenta explicar, indignado. Aquela pedra era enorme. O anão pilantra continua sem entender nada. Então o rapaz resolve mostrar. Ele arrasta o gigantesco bloco vermelho até o anão e o deixa cair no chão com um gigantesco estrondo. Olha aqui, velho malandro, o tamanho da coisa que você pediu. Hefesto fica encarando o minério, completamente chocado, falando assim: mas o que é isso? Os dois ficam olhando um para o outro. O protagonista responde: como assim, o que é isso? É o metal celestial. Hefesto se aproxima lentamente, ergue a pedra com dificuldade e fica ainda mais impressionado. Nunca na minha vida vi um metal celestial tão grande ou tão puro. O prota fica confuso. Então Hefesto entra na oficina e volta segurando uma pedrinha minúscula. Ele mostra todo orgulhoso que essa daqui costumava ser a maior que ele já tinha visto na vida. O anão velhote então olha para o protagonista com os olhos brilhando. Você, rapaz, é ainda mais incrível do que eu pensava. Ele continua admirando o minério, completamente empolgado. A recompensa original seria de 20 mil pontos, mas Hefesto adiciona mais 30 mil por causa do tamanho absurdo da pedra. E na mesma hora, mais 50 mil pontos na conta. O rapaz quase desmaia de tanta empolgação. O choque é tão grande que ele chega a ficar tonto. Aquilo equivale a quase $500 mil. Hefesto ainda conta que seria ridículo pegar só um pedaço e mandar você trazer o resto depois. Hee-Jun-Lee cai de joelhos rapidamente e agradece do fundo do coração. O anão velhote manda ele se levantar, mas o garoto responde: eu não consigo não, véi. As pernas dele simplesmente desistiram de funcionar. E depois as notícias estão circulando sobre um terremoto lá nas minas da caverna. Sang-Jun pergunta para Dong-Ha se ele tá mesmo bem. Ele responde que sim, mas avisa que as minas ficarão fechadas por um bom tempo. Sang-Jun então pergunta o que aconteceu. Dong-Ha explica: foi um golem gigantesco, foi isso que aconteceu. Então menciona uma coisinha ainda mais estranha. O mesmo cara do Tártaro apareceu de novo, e segundo ele, os monstros pareciam estar perseguindo exatamente aquele motoboy. Ao escutar isso, Sang-Jun começa a pensar seriamente em recrutar o protagonista. Dong-Ha diz que talvez consiga rastreá-lo se for necessário. Ele fala que se lembra da moto e perfeitamente da placa, e também conseguiu imagens das câmeras da área. Sang-Jun agradece, falando que um carinha com aquele nível de furtividade seria incrível para a guilda. Mas acima de tudo, ele apenas fica aliviado por aquele estranho motociclista não ter morrido. Então diz que assumirá a investigação a partir daqui. Dong-Ha se anima rapidamente, agradece e diz que vai seguir Sang-Jun para qualquer lugar. Mas então o chefe faz uma pergunta simples: e aí, conseguiu algum metal celestial? O comentário faz o entusiasmo do cara desaparecer na hora. Enquanto isso, nosso protagonista observa os 75 mil pontos exibidos na tela e dá um sorriso como um completo idiota, com equivalente a $500 mil. Ele finalmente pode começar a pensar em comprar uma motinha nova. A quantidade de grana que está ganhando é absurda, até mesmo para os padrões dos melhores caçadores. O problema é que ele sabe muito bem que a sorte é o único motivo pelo qual ainda está vivo. E pensando nisso, ele decide dar outra olhada na loja, e talvez exista algo útil por lá. Ele abre o catálogo e começa a procurar, mas como sempre, quase tudo é absurdamente caro e aparentemente inútil. Pra você ter ideia, a arma mais barata custa o equivalente a $500 mil. E o pior, são apenas réplicas, então provavelmente nem duram muito tempo. Por um instante, o protagonista começa a pensar que enfrentar monstros simplesmente não vale a pena, até que algo chama sua atenção. É um traje de corrida nível 1. A descrição tá falando que ele aumenta as capacidades físicas do usuário, de acordo com o nível do traje. O preço é 50 mil pontos. Hee-Jun-Lee fica indignado. Como é que
essa porcaria de sistema nunca recomendou uma coisa boa assim antes. Mesmo assim, ele não sabe exatamente o quanto o item é poderoso. E 50 mil pontos representam uma boa fortuna. E depois de pensar bastante, decide comprá-lo como investimento para o trabalho. Se o traje realmente funcionar, ele vai poder realizar muito mais entregas. No instante em que confirma a compra, um clarão surge diante dele. E quando a luz desaparece, o traje está aqui. Agora não há mais volta. Seu saldo caiu para apenas 25 mil pontos. Mas pelo menos ele está equipado e trajado. Ao vestir a roupa, a sensação é meio estranha. Fica um pouco justo e apertado. Mas ao mesmo tempo é tão leve que parece até que ele está pelado. Além disso, não esquenta e nem incomoda. E decidido a testar o novo equipamento, ele sai para dar uma voltinha. Enquanto isso, Don-Ha está tendo um dia de cachorro. Um dia miserável. Ele continua tentando encontrar o motoboy misterioso. Mesmo se lembrando da placa da motinha, não consegue localizar o cara em nenhum endereço. E como o sujeito não cometeu crime algum, a polícia também não pode ajudar. Frustrado, Don-Ha fica resmungando. Como é que eu vou achar aquele desgraçado? E nesse exato momento, Hee-Jun-Lee para bem ao lado dele, em um semáforo. E fala bem assim: ô queridão, o sinal abriu. Abre espaço aí, por favor. Don-Ha pede desculpas e se afasta, meio distraído. Caramba, muita gente anda de scooter nessa cidade. Mas então, algo chama sua atenção. Os arranhões na lateral do veículo são exatamente iguais aos que ele viu nas gravações. E a placa também bate perfeitamente. E os olhos dele se arregalam. Espera aí. Ele grita para Hee-Jun-Lee parar. Mas o protagonista já arrancou e foi embora. Desesperado, Don-Ha tenta correr atrás dele. Então avista um táxi parado na rua e entra correndo. Siga aquela scooter. O motorista olha para ele por alguns segundos e depois aponta para a porta e expulsa o coitado do carro. O taxista simplesmente o deixa para trás. Mesmo assim, Don-Ha não desiste. Ele jura que vai seguir naquela direção até encontrar o motociclista misterioso. E depois de correr por um bom tempo, ele finalmente desaba no chão, completamente sem fôlego. Uma mulher se aproxima e pergunta se ele tá bem. Don-Ha responde que sim. Ela comenta que reconhece seu rosto de uma das maiores guildas do país. Mas então, ele apenas balança a cabeça. Ô moça, a senhora tá enganada. Afinal, ninguém imaginaria que um membro de uma guilda tão famosa estaria estirado no chão daquele jeito. Mesmo após tudo isso, ele ainda não faz ideia de pra onde aquele motoboy maluco deve ter ido. Então, um grito repentino chama a atenção de todo mundo ao redor. Don-Ha sente um mau pressentimento e imediatamente. Ele se aproxima devagar e observa a área. Não tem nenhum sinal da scooter. Mesmo assim, seu instinto diz que aquele sujeito está envolvido de algum jeito. Alguns moradores mais velhos o alertam. Tenha cuidado, o eco dessas montanhas pode provocar uma avalanche. Ele então responde para não se preocuparem, pois ele faz parte de uma grande guilda famosa e sabe exatamente o que está fazendo. Então volta a correr mais uma vez. Enquanto procura pistas, algo chama sua atenção. Ao lado da trilha, tem uma enorme rocha, com um buraco perfeitamente circular atravessando o centro. Ele para imediatamente. Aquilo não faz o menor sentido. Um caçador de rank A ou B talvez até conseguisse destruir uma pedra daquele tamanho. Mas criar um buraco perfeitamente limpo como aquele? Não, nem a pau, filhão. Aquilo parece obra de magia, ou algum tipo de poder especial. Se o motociclista misterioso realmente fez aquilo, Don-Ha precisa recrutá-lo para a guilda, custe o que custar. Enquanto isso, Hee-Jun-Lee finalmente está em casa. Mesmo cansado pra caramba, ainda está tentando processar o fato de que atravessou uma rocha inteira com um só golpe. Por alguns minutos, ele chegou a correr mais rápido do que sua própria scooter. Agora, ele tá empolgado. Pela primeira vez, sente que talvez consiga sobreviver dentro de uma masmorra de verdade. Nesse momento, seu celular toca novamente, mas dessa vez, o som não era de uma harpa divina, era uma melodia de um instrumento tradicional chinês. Ele verifica o destino, e como não é o Olimpo, fica pensando que a próxima entrega provavelmente envolve outra divindade. Pesquisando a localização, encontra uma outra masmorra. E lá vamos nós de novo. E como a entrega não tem limite de tempo, ele decide esperar o traje recarregar antes de sair. O que o garoto não percebe é que alguém está observando seus movimentos. A caçadora loira da guilda está seguindo seus rastros. Enquanto isso, Park Sang-jun já recebeu o relatório completo de Don-Ha. E segundo ele, bastava espalhar alguns caçadores pela região para encontrar o motociclista mais cedo ou mais tarde. Sang-jun discordou. Sem uma foto seria praticamente impossível. Foi então que Don-Ha mostrou algo inesperado. Um retrato detalhado do motociclista misterioso. Sang-jun ficou impressionado. É realmente ele? Don-Ha então menciona a rocha perfurada, algo que um caçador comum nunca conseguiria fazer. A famosa guilda chamada Dragão Negro continua crescendo rapidamente. O Dragão Negro vem acumulando influência nos bastidores. Mas acontece que os rumores sobre essa guilda não são nada bons. Eles estariam envolvidos em diversas atividades ilegais para aumentar o seu poder. E por isso Sang-jun toma uma decisão. Não podemos deixar alguém tão talentoso cair nas mãos dessa guilda, principalmente considerando o comportamento suspeito que os dragões negros vêm mostrando nos últimos tempos. Don-Ha dá um sorriso e responde assim: pode deixar comigo, chefão, eu vou recrutar esse rapaz. E no dia seguinte, Hee-Jun-Lee chega na masmorra, mas logo percebe algo estranho. Segundo as informações
que encontrou na internet, aquela masmorra não era muito popular. Ainda assim, há uma multidão gigantesca reunida na entrada. Ao se aproximar da entrada, um homem manda alguém parar. Surpreso, o protagonista percebe que, na verdade, o sujeito não está falando com ele. Assim, com um carinha que tá chegando lá atrás. Ao redor, várias pessoas estão cochichando sobre a guilda Dragão Negro. Hee-Jun Lee conhece a fama deles. É uma das guildas que adoram monopolizar portões e controlar o acesso a masmorras. Mesmo assim, aquilo não tem nada a ver com ele. Então, simplesmente entra. Assim que atravessa o portal, uma notificação aparece no celular. Você está próximo do seu destino. Ele segue caminhando por alguns minutos, mas quando verifica o mapa novamente, percebe algo estranho. O marcador indica que ele está exatamente sobre o destino. Confuso, olha ao redor. Então ergue os olhos para o topo da montanha. O ponto de entrega é lá em cima. Ao se lembrar do golem gigante da última missão, sente um arrepio. Mas dessa vez é diferente. Agora ele tem um traje especial e está convencido de que consegue lidar com qualquer tipo de coisa que aparecer. Ele remove o capacete pronto para começar a subida, mas então alguém o chama. Ei, entregador! Hee-Jun Lee para imediatamente. A voz veio do chão. Quando olha para baixo, vê o rosto de um macaco preso na montanha. Ele congela de medo. O macaco suspira. Relaxa aí, tiozão. Nunca conversou com um macaco antes? E sem saber como reagir a uma situação maluca como essa, Hee-Jun Lee apenas pergunta: foi você que fez o pedido? E do nada, o macaco fica explicando que um garoto usando chapéu alado disse que se ele desejasse algo com força o suficiente, o entregador aparecia para ajudá-lo. Escutando esse papinho furado, o protagonista começa a suspeitar que Hermes está por trás de toda aquela história. O macaco diz que precisa que ele recupere uma coisinha. Então o protagonista pede seu nome. O macaco dá um sorriso orgulhoso. Eu sou o belíssimo Rei Macaco, também conhecido como Buda Vitorioso. Mas a maioria das pessoas me chamam de Sun Wukong. Escutar aquele nome faz o protagonista rapidamente pensar no Goku Super Saiyajin. Ele se aproxima e pergunta por que ele está preso ali. Sun Wukong responde que foi punido após roubar os pêssegos da imortalidade do Imperador de Jade. Ele fala que só queria dar uma mordidinha neles, mas assim que tocou nos frutos, acabou sendo selado sob a montanha. O protagonista decide não questionar a lógica disso tudo, apenas pergunta do que ele precisa. O Kong diz que é muito simples. Se seguir uma trilha atrás da montanha, Hee-Jun Lee vai encontrar uma pilha de entulho. Escondida nela tem uma caixa. Tudo que ele precisa fazer é trazê-la de volta. O protagonista consulta o mapa. A caixa está a mais ou menos 6 milhas de distância. Não parece tão longe. Ele fala que vai voltar em breve e parte imediatamente. Enquanto observa se afastar, Sun Wukong exibe um sorriso muito suspeito. Em outra parte da floresta, um grupo de caçadores encara uma criatura gigantesca. Eles acreditam ter encontrado o chefe do Monte Hua. Uma jovem se aproxima e manda todos se acalmarem. Essa é Johan, a mestra da guilda Dragão Negro. Uma mulher tão impressionante que a sua presença rivaliza até com a de uma deusa. Ela sabe que a guilda Yang de Sangue Jun conquistou os 4 primeiros andares do Tártaro. Mas, se o Dragão Negro derrotar o chefe dos 8 trigramas, poderá assumir o posto de guilda número 1 da Coreia. Johan ordena um ataque. Atrás dela, um caçador loiro manda os tanques avançarem. Os homens hesitam. A criatura não está se movendo. Algo parece errado. Então, um deles dá um passo à frente. No mesmo instante, o chão começa a rachar. Uma criatura colossal emerge das profundezas. Ela é tão grande que a sua sombra cobre toda a equipe. Um rugido ensurdecedor faz todos congelarem. Alguns aventureiros entram em pânico. Nós não podemos lutar contra uma coisa dessas. Mas o cara loiro não demonstra compaixão. Ele avisa que qualquer um que fugir vai ser executado pela guilda. Os caçadores protestam. Com equipamentos daquele nível, derrotar um monstro como aquele é impossível. Então, um guerreiro ruivo ergue a voz. Todo mundo em posição. Se perdermos a concentração agora, seremos esmagados. O grupo hesita por um momento, mas acabam avançando mesmo assim. A mulher então pergunta se ele acha que esse plano vai dar certo, e ele responde: não faço ideia. Enquanto isso, o protagonista está pilotando seu scooter pela floresta, quando um forte tremor sacode toda a região. Até os monstros estão fugindo daquela direção. Ao avistar uma nuvem de fumaça gigantesca ao longe, ele percebe que alguma coisa séria está acontecendo, e mesmo com o traje ainda em recarga, decide verificar o que está rolando. Nesse momento, os aventureiros estão sendo completamente massacrados. O único pisão do chefe é o suficiente para eliminar vários deles. A retaguarda tenta dar cobertura, mas as flechas sequer conseguem causar dano significativo. E percebendo que os ataques não estão funcionando, a chefe da guilda volta sua atenção para o mago que estava próximo do líder. Ele protesta, dizendo que veio apenas para se registrar e não para participar de uma luta. Mas ela responde com frieza que se todos sobreviverem, isso pode prejudicar a reputação da guilda. O homem fica confuso. Então, ela o nocauteia com um só soco. E de acordo com ela, eles estão aqui apenas para serem peões e ajudar a guilda a alcançar uma posição mais alta. E com o barulho da batalha afetando tudo ao redor, ninguém percebeu como é que o mago caiu no chão. Enquanto isso, um guerreiro ruivo utiliza uma habilidade de salto para se lançar contra o golem. O golpe acerta diretamente a cabeça da criatura. Animado, ele grita: eu abri uma brecha, ataquem! A equipe inteira avança rapidamente e cerca
cerca o monstro. Após uma batalha exaustiva, o Golem finalmente cai. Todos começam a comemorar. Eles acreditam que venceram. Depois de tanto esforço, finalmente saíram vivos dessa maldita masmorra. Mas a comemoração dura apenas alguns segundos. As engrenagens do Golem começam a girar novamente. Seu corpo inteiro se aquece. Então, a criatura se ergue mais uma vez. O chefão entrou na sua segunda fase e agora parece ainda maior e mais poderoso do que antes. Observando tudo de longe, o protagonista Hee-Jun Lee entende o que Sun Wukong estava querendo dizer. Aquela criatura gigantesca provavelmente é o verdadeiro problema daquela área. Mesmo usando o traje especial, ele não tem certeza se conseguiria enfrentar algo daquele nível. Ainda assim, continua observando a batalha à distância. Enquanto isso, Dong-Ha continua procurando desesperadamente pelo misterioso entregador. Ontem, ele estava nas minas e hoje está em outra região completamente diferente. O pobre coitado praticamente atravessou metade do país apenas seguindo pistas, e quando chega à entrada da masmorra, ele percebe algo estranho. Não há praticamente ninguém por perto. Isso rapidamente desperta uma suspeita, e nesse momento, um homem gordinho de óculos aborda ele. Dong-Ha pergunta quem é ele e o que está fazendo aqui. O sujeito responde de forma grosseira, exigindo saber primeiro sua identidade. Dong-Ha se apresenta. Após observar melhor o homem, chega a uma conclusão. Ele não é da associação de caçadores, provavelmente pertence à guilda Dragão Negro. Sem perder tempo, Dong-Ha simplesmente passa por ele. O homem tenta impedi-lo, diz repetidas vezes para ele não entrar, mas ele não possui força bastante para barrá-lo. Dong-Ha atravessa a entrada mesmo assim. Isso apenas confirma as suas suspeitas. Se colocaram pessoas para impedir a passagem, então com certeza tem algo importante escondido lá dentro. Talvez até mesmo um chefe de masmorra. Sem mais enrolação, ele corre em direção ao interior. Enquanto isso, a batalha contra o chefe dos 8 trigramas continua se intensificando. É nesse momento que o protagonista chega no campo de batalha. Ao ver o monstro colossal com um núcleo brilhante na região do abdômen, ele entende rapidamente. Era aquilo que o Sun Wukong estava falando. Mesmo com um traje equipado, ele não tem confiança para enfrentar algo daquele tamanho. Nervoso, começa a pensar no que fazer. Então percebe um grupo próximo dali. Ele reconhece os uniformes rapidamente. São membros da guilda Dragão Negro. Os aventureiros que tentam abandonar a batalha estão sendo arrastados de volta à força. Alguns imploram para sair dali, mas ninguém demonstra compaixão. Então o garoto Hee-Jun Lee acaba presenciando uma cena estranha. Um dos membros da guilda Dragão Negro salta sobre o peito do monstro, carregando o mago desacordado. Confuso, o rapaz tenta entender o que ele pretende fazer. Então percebe a verdade. O homem está usando o aventureiro como sacrifício. Ele tenta arremessá-lo em direção ao núcleo em chamas do Golem. Desesperado, o mago implora para não ser solto, mas o membro da guilda apenas responde de um jeito frio. A culpa é toda sua por ter tentado fugir da batalha. O membro da guilda Dragão Negro então solta o aventureiro, mas antes que ele caia, Hee-Jun Lee avança e acerta um soco no rosto do homem, chamando ele de bastardo maldito. Todos ficam paralisados, até Jo-Han encara a cena sem acreditar quem é aquele sujeito. Como alguém conseguiu derrubar um caçador de rank B com um só soco. Hee-Jun Lee segura o aventureiro antes que ele caia no chão. O homem agradece por ter sido salvo, mas dá o aviso: você precisa sair daqui, é perigoso. Nosso protagonista olha ao redor. De um lado está o chefe da masmorra e do outro toda a guilda Dragão Negro. Ele sabe que poderia simplesmente aproveitar a confusão, pegar a caixa de Sun Wukong e meter o pé dali, mas ele não consegue abandonar aquelas pessoas. Ele diz ao aventureiro para não se preocupar. Ele nunca conseguiria ficar assistindo alguém morrer sem fazer nada. Enquanto isso, Jo-Han pergunta por que todos pararam de atacar. Hee-Jun Lee suspira. Na cabeça dele, toda aquela bagunça é culpa daqueles idiotas. O traje especial ainda tem 2 minutos e 17 segundos de duração. Ele percebe que não tem escolha. Vai precisar agir. A ruiva fica furiosa. Ela acreditava que a vitória já estava garantida. O homem careca pergunta se deve ordenar um ataque dos arqueiros. Ela responde que não. Primeiro, eles precisam de sacrifícios suficientes. Esse é o método para derrotar o chefe dos 8 trigramas. Durante a transição da primeira para a segunda fase, o chefe permanece imóvel. Se oferecerem corpos ao núcleo localizado no seu peito, a batalha fica muito mais fácil. Nesse momento, o careca chama a atenção de todo mundo. Hee-Jun Lee já saltou tão alto que está acima da cabeça do monstro. E lá de cima, ele percebe uma gigantesca rachadura. Parece que existe alguma coisa escondida ali. Por instinto, ele pensa que aquele deve ser o ponto fraco. Então, aplica um poderoso soco. O golpe acerta a cabeça do Golem em cheio. Jo-Han começa a tremer de raiva. Ela não entende o que aquele idiota tá fazendo. Se ele continuar atacando daquele jeito, vai despertar completamente o chefe. Ela ordena imediatamente: parem aquele homem. Não importa se ele viver ou morrer, a guilda Dragão Negro dispara uma chuva de flechas contra Hee-Jun Lee. Enquanto isso, o traje marca 1 minuto e 31 segundos restantes. Hee-Jun Lee continua golpeando a cabeça do Golem sem parar. Quebra logo, maldito. De repente, uma janela de sistema aparece. O seu corpo começa a desviar automaticamente das flechas. Ele fica completamente confuso. Por que essas pessoas malucas estão tentando me matar? O homem careca comenta assustado. Ele está desviando como se fosse um deus. O protagonista chega até mesmo a se esquivar de flechas disparadas pelas costas.
sem nem sequer olhar, até que uma delas acaba acertando o olho do golem. A criatura estremece, o seu olho começa a brilhar intensamente. O homem careca percebe o perigo. Será que todos juntos conseguirão detê-la? Ele manda a linha de frente avançar rapidamente. Enquanto isso, Hee-Jun-Lee continua preso sobre a cabeça do monstro, que já está completamente coberta de flechas. Então, o chão inteiro começa a tremer. A capitã deixa seu leque cair. Agora todos entendem, a verdadeira batalha está prestes a começar. O olho do golem se ilumina completamente. A segunda fase foi concluída. Lá em cima, o protagonista fica reclamando desse calor maldito. Enquanto isso, todos embaixo estremecem de medo. Com um rugido ensurdecedor, o golem desfere um único golpe. A maior parte da sua força de ataque é destruída instantaneamente. O homem careca pergunta para a senhorita Johan o que devem fazer, mas nem ela tem uma resposta. E pela primeira vez, ela acredita que todos irão morrer. Mesmo diante daquele cenário desesperador, Hee-Jun-Lee continua socando a cabeça do monstro repetidas vezes. Johan não consegue acreditar que ele ainda esteja vivo. O problema é que o traje está quase no limite. 10 segundos restantes, ele continua golpeando. 8 segundos, depois 5 segundos. Desesperado, ele implora: quebra logo, maldito. 1 segundo restante, Hee-Jun-Lee concentra toda a força no último golpe. E então, a cabeça do golem explode. Quando a poeira finalmente baixa, Dong-Han acaba de chegar no local. Ele observa o chefe caído sem conseguir acreditar. Será que aquele garoto derrotou o chefe sozinho? Enquanto encara o rapaz, Dong-Han sente uma estranha sensação. O jeito de lutar daquele garoto lembra muito dele, mas nunca imaginou encontrá-lo aqui. Dong-Han então dispara na direção de Hee-Jun-Lee. Ele precisa recrutar aquele garoto para a guilda, custe que custar. Enquanto isso, os sobreviventes da guilda Dragão Negro ainda tentam entender o que aconteceu. Johan simplesmente não consegue acreditar. Aquele moleque desconhecido derrotou sozinho o chefe dos 8 trigramas. O homem careca então pede novas ordens, e sem hesitar, ela responde. Assim que a fumaça baixar, prendam aquele moleque. Ela sabe que Hee-Jun-Lee foi forte o bastante para derrotar o chefe, mas também acredita que ele deve estar completamente exausto. Ela não pode permitir que alguém que destruiu seus planos escape daqui. Nesse instante, uma explosão chama a atenção de todos. É Dong-Han. Ele surge diante da guilda e os encara. Todos reconhecem ele imediatamente. Ele afirma que já estava desconfiando do envolvimento da guilda Dragão Negro e que já descobriu o plano deles de usar os recrutas como sacrifícios. Johan não esperava que Dong-Han aparecesse. Ela ordena que todos assumam a posição de ataque. Apontando para ele, diz que aquele homem é o alvo. Ninguém deve baixar a guarda. Dong-Han observa o número de inimigos à sua frente e percebe que a luta não vai ser fácil. E mesmo assim, uma única dúvida passa por sua cabeça. Para onde é que aquele misterioso motoboy foi se enfiar? E nesse momento, um dos membros da guilda se aproxima de Johan, visivelmente nervoso. Ô chefinha, temos um problema. Ela então pergunta o que diabos aconteceu agora. O homem responde, meio hesitante. O cara do capacete desapareceu. Nem a Ruivinha e nem Dong-Han conseguem entender como é que aquilo aconteceu. Johan grita, frustrada. Enquanto isso, nosso protagonista já está bem longe. Ele meteu o pé dali faz tempo. Ele fugiu utilizando o capacete, convencido de que iria morrer se continuasse ali. Ele por pouco não foi pro céu, ou no caso, Olimpo, né? E nem sequer foi por causa de uma entrega. Ofegante, ele se pergunta por que foi se intrometer e ajudar aquelas pessoas. Afinal, ele nem é um caçador. O rapaz promete para si mesmo que nunca mais vai se meter em confusões daquele tipo. Então, ao longe, percebe que a masmorra inteira tá começando a desaparecer. Ele pensa que isso aconteceu porque o chefe foi derrotado. As masmorras aparecem quando um portão fica aberto por tempo demais, e depois que o chefe é derrotado, eles entram em colapso. Normalmente, apenas caçadores registrados na associação conseguem chegar até esse ponto, mas dessa vez, quem derrotou o chefe foi apenas um entregador. Hee-Jun-Lee só tá esperando que isso não lhe traga problemas. Enquanto pensa nisso, volta a se perguntar por que diabos ele foi se envolver naquela confusão. Então, ele finalmente se lembra da entrega. E voltando, o macacão Sun Kong comenta que o nosso rapaz demorou bastante, bem mais do que esperado. Quase chorando, Hee-Jun-Lee reclama. Aí, macaco, o seu pedido era impossível. Sun Kong pede que ele explique o que aconteceu. Indignado, o prota responde. Você chamou aquilo de trabalho molezinha, né, ô pilantra? Tinha um monstro gigantesco ali que fazia a montanha inteira tremer a cada passo. E ainda disparava um raio absurdo que quase me matou. Sun Kong fica surpreso. Isso daí é impossível. Ele comenta que o chefe dos 8 trigramas normalmente é uma criatura tranquila e de boaça. Ele permanece imóvel, a menos, é claro, que alguém o provoque. E nesse momento, Hee-Jun-Lee entende o que aconteceu. Se não fosse pela guilda Dragão Negro, a entrega teria sido muito mais simples e menos traumática. E só de pensar nisso, ele fica puto. Aqueles desgraçados atrapalharam a minha entrega. Sun Kong então pergunta se, apesar de tudo, ele conseguiu recuperar a caixa. Hee-Jun-Lee responde que sim, e o rei macaco fica curioso. Como é que você conseguiu? Hee-Jun-Lee responde com tranquilidade. Eu explodi a cabeça do bichão, peguei a caixa e trouxe ela pra você. E depois entrega o objeto e pergunta, afinal de contas, o que tem aí dentro? Ao escutar isso, Sun Kong começa a rir.
Lee. Até ele perde a compostura diante da resposta. Você, moleque, é realmente incrível. O macaco fica doido dando risada. Mesmo que ele tenha derrotado a criatura original do Reino Celestial, a sua verdadeira versão na Terra ainda seria poderosa o bastante para exterminar qualquer humano. Então do nada ele pergunta: aí moleque, qual o teu nome? O protagonista responde: Hee-Jun Lee. O Kong estende a mão. Então foi hoje que eu conheci o grande Hee-Jun Lee. Naquele instante, a caixa se abre com uma explosão. Um objeto dourado é lançado para o alto. Quando Hee-Jun Lee abre os olhos, ele vê Sun Wukong segurando seu bastão lendário. O rei macaco sorri. Pois é, você me salvou. E agora eu te devo uma. Se não fosse por você, eu teria ficado ali preso por muitos anos. O prota reconhece imediatamente o bastão dourado das histórias. O Wukong assobia. Uma nuvem aparece sob seus pés. Ele avisa que precisa meter o pé antes que o Imperador de Jade apareça. Então, levanta voo. Antes de desaparecer, olha para o garoto e diz: tenho certeza de que nos veremos novamente. O protagonista fica completamente sem palavras. Ele nem se importa por Wukong estar indo embora, nem mesmo liga se o pagamento demorar. Mas então, de repente, um pequeno saco cai bem no seu rosto. E lá do alto, o Wukong grita: eu não sou tão pilantra assim não. O pagamento já foi feito. E isso daí é só um bônus pelo seu trabalho duro. Hee-Jun Lee pergunta o que é que tem dentro do saco. Mas o rei macaco já meteu o sumidão. Uma luz dourada começa a escapar de dentro do saquinho. Curioso, o garoto abre o pacote, imaginando que tipo de bônus poderia ser aquele. Algum tempo depois, já em casa, ele fica assistindo o noticiário. As reportagens estão mostrando que a Guilda Dragão Negro está sendo investigada por diversas acusações. Hee-Jun Lee suspira aliviado. Finalmente aqueles canalhas irão pagar pelo que fizeram. O aventureiro que ele salvou está contando para os repórteres que ninguém entrou naquela masmorra esperando enfrentar o chefe. Então, o jornalista pergunta sobre o misterioso motoqueiro de capacete que salvou todo mundo. E sorrindo, o sobrevivente responde: aquele cara apareceu exatamente quando ele estava prestes a morrer queimado. E segundo ele, foi aquele estranho quem derrotou sozinho o chefe dos 8 trigramas. Sem sua ajuda, ninguém teria saído dali vivo. Hee-Jun Lee dá um sorriso discreto, pensando que ele é muito foda. No momento em que seu corpo começou a se mover sozinho, ele achou que estava enlouquecendo. Mas no fim das contas, tudo deu certo. E o melhor de tudo, ninguém descobriu sua identidade. Mesmo assim, a melhor parte foi o pagamento, que é claro, o Pix, né? O seu saldo agora é de 95.300 pontos. Só que a entrega lhe rendeu 70 mil pontos. Embora fique pensando que merecesse ainda mais por ter derrotado o chefe da masmorra, o garoto confessa que está até satisfeito. E convertendo os pontos, ele acaba de ganhar cerca de 700 mil dólares em uma só entrega. Dinheiro bastante para comprar um excelente apartamento. E isso nem é a melhor recompensa. Dentro do saco, havia um único fio de cabelo de Sun Wukong. A descrição estava dizendo: coloque ele sobre a palma da mão e sopre. Se fizer isso, um clone de Sun Wukong vai ser invocado. Hee-Jun Lee fica empolgado. Afinal, aquele item poderá salvar sua vida no futuro. Ultimamente, ele tem encontrado monstros cada vez mais perigosos, e mesmo sendo apenas um clone, ainda seria Sun Wukong. E sorrindo, ele encara o fio de cabelo, e para ele, era como se fosse ganhar uma vida extra. E nesse instante, chega mais um pedido de entrega. O prota veste o casaco, coloca o capacete e se prepara para o próximo trabalho. Enquanto isso, em um hospital, alguém corre apressado pelo corredor. Era Sang-Jun, procurando por Dong-Ha. Dong-Ha está bastante machucado e com uma aparência péssima. E quando vê ele, Dong-Ha pergunta: o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar em outra missão? Sang-Jun responde que já resolveu tudo por lá e não poderia simplesmente deixar Dong-Ha sozinho. Ele está se culpando pelo que aconteceu e porque Dong-Ha ficou todo surrado. Mas então Dong-Ha balança a cabeça. Não foi culpa dele. Afinal, foi ele que acabou se envolvendo no que não devia. Também acabou subestimando bastante aqueles vermes da Guilda Dragão Negro. Ao escutar isso, Sang-Jun fecha a cara e azeda. Eles ousaram atacar um membro da nossa guilda. Na próxima vez, ele mesmo vai acabar com todos eles. Em seguida, pergunta como está a recuperação de Dong-Ha. O rapaz então responde com a maior seriedade que os médicos disseram que o caso é muito grave. Sang-Jun entra em pânico. Não me diga que a sua carreira como caçador acabou. Mas Dong-Ha cai na risada. Era apenas uma brincadeira. Na verdade, ele sofreu apenas uma pequena fratura no braço. Em pouco tempo, estará totalmente recuperado. Ainda dando risada, pergunta se o líder realmente acreditou nele. Sang-Jun aperta sua bochecha e responde: talvez já passou da hora de você se aposentar. Dong-Ha dá um sorriso. Eu vou seguir você para sempre, patrão. Pouco depois, Sang-Jun muda de assunto. Ele pergunta se é verdade que aquele garoto derrotou sozinho o chefe dos 8 trigramas. Dong-Ha confirma que sim. Ele viu aquele motoboy esmagar a cabeça do monstro com um único soco. E como artista marcial, ele ficou profundamente impressionado. Então pergunta se a equipe encarregada de achar aquele garoto conseguiu alguma pista. Sang-Jun suspira. Ainda não. As imagens das câmeras mostram apenas o misterioso motoboy entrando em um beco. E logo depois, ele simplesmente desaparece. Enquanto isso, bem longe dali, o protagonista dá um espirrão pensando que alguém tá falando dele. E o frio tá começando a incomodá-lo. Mais uma vez, ele chega na casa de Hefesto. O calor da forja é quase insuportável. Hee-Jun Lee entra e cumprimenta o cara.
Mas o deus Hefesto tá tão concentrado no trabalho que nem percebe sua presença, e sem querer atrapalhá-lo, Hee-Jun-Lee apenas se senta e espera. Pouco a pouco, o calor agradável da focha começa a dar um soninho. Por algum motivo, aquilo tem a mesma sensação do conforto dos braços de uma mãe. De repente, Hefesto percebe que ele tá ali, e sem pensar duas vezes, puxa Hee-Jun-Lee para um enorme abraço. Quando foi que você chegou, moleque? Assustado, o protagonista pergunta como diabos que aquele anão apareceu do nada. Hefesto comenta que o garoto parece completamente exausto, mas a entrega de hoje vai ser bem longa. Será que ele consegue fazê-la? Hee-Jun-Lee pensa por um instante. Quanto maior a distância, maior costuma ser o pagamento. Então responde sem hesitar. Se o dinheiro compensar, eu dou a volta no mundo inteiro, a pé. Hefesto dá um sorriso, satisfeito. Em seguida, entrega um cajado, explicando que o fabricou utilizando o metal celestial que Hee-Jun-Lee trouxe anteriormente, e que ele precisa ser entregue ainda hoje. O protagonista pega o cajado do velho e pergunta qual é o destino. Hefesto responde, uma pirâmide. Hee-Jun-Lee fica completamente sem reação. Talvez fosse mais fácil mandar aquilo de avião. Além disso, pirâmides nem fazem parte da mitologia grega. Hefesto apenas sorri. O seu olhar deixa claro que ele também tem clientes de fora do Olimpo. Hee-Jun-Lee vai para a motinha e diz que vai resolver tudo em poucas horas. Mas antes que ele saia, Hefesto interrompe. Ainda falta uma coisa. O cliente dessa vez é um tanto que diferente. E por isso, Hefesto pegou um assistente para acompanhá-lo. Hee-Jun-Lee não entende por que vai precisar de ajuda apenas para fazer uma entrega. E nesse instante, alguém o cumprimenta, dizendo que vê a pedido do Cupido e se apresenta como Lucio. Hee-Jun-Lee fica estranhando. Por causa do nome e aparência, o protagonista se pergunta se é menino ou menina, ou apenas um fanboyzinho. Nosso protagonista, Motoboy, decide não pensar muito no assunto e parte rapidamente com seu scooter. A boa notícia é que a viagem não deve demorar. O Egito Celestial fica relativamente perto e pelo menos não tem trânsito lá. Mas de repente, Lucio começa a reclamar. Ela diz que foi enganada, pensou que iria ajudar Hefesto, não acompanhar um simples humano perrapado. Enquanto reclama como criança mimada, começa a dar pequenos chutes na cabeça de Hee-Jun-Lee, e aos poucos ele começa a perder a paciência. O protagonista comenta que para uma fadinha tão pequena, ela consegue ser incrivelmente irritante. Lucio rapidamente rebate, eu não sou pequena não, na verdade sou até muito grande para uma ninfa. E uma hora antes, quando ela se apresentou, havia dito toda orgulhosa que era uma grande honra servir ao entregador dos deuses. Na verdade, Hee-Jun-Lee nem queria levá-la, mas Hefesto insistiu que ela seria indispensável. Sem entender, o protagonista perguntou se realmente não poderia fazer a entrega sozinho. Lucio ficou indignada. Ela explicou que não era uma questão de confiança. O problema é que Hee-Jun-Lee simplesmente não conhecia o caminho, e ela conhecia. Por isso, sua função era guiá-lo até o destino. O problema é que, na prática, ela não ajudava em absolutamente nada. Sentada na motinha, ela apenas cutucava o catarrão no nariz e reclamava da viagem. Quanto tempo ainda falta? E de vez em quando, ainda dava um chute na cabeça do moleque. Ele simplesmente a ignorava, mas ela continuava exigindo uma resposta. E cansado daquilo, Hee-Jun-Lee suspirou. Se você ficar quietinha, eu falo pra todo mundo que você foi uma assistente perfeita e que não me deu trabalho nenhum. Para Lucio, porém, isso era uma questão de orgulho. Ela havia estudado a vida inteira para se tornar uma ninfa exemplar. Ser considerada inútil iria acabar completamente com sua reputação. Ela continuou resmungando sem parar, e então Hee-Jun-Lee colocou um doce na boca dela. Assustada, ela perguntou que malandragem ele tinha feito. Então, ele respondeu com toda a calma. Você não para de falar? Então, eu achei que isso iria resolver. Se você ficar quieta até o fim da viagem, eu te dou mais. Lucio arregala os olhos. Ela nunca havia experimentado um doce antes. Aquilo parecia comida dos próprios deuses. Desconfiada, ela pergunta se ele está mentindo. Hee-Jun-Lee responde que sempre cumpre as suas promessas. Na mesma hora, ele percebe que doces são um jeito perfeito para lidar com uma criança. E finalmente, em silêncio, eles seguem viagem. Faltam apenas 800 metros para o destino. Hee-Jun-Lee aproveita alguns segundos de paz até perceber dois gigantescos olhos aparecendo no meio da poeira. Ele reduz a velocidade. Em poucos instantes, os dois já estão completamente cercados pela areia. Por que Lucio não avisou ele antes? Ela responde com a boca cheia. A culpa é toda sua. Você me encheu a boca de doces. Hee-Jun-Lee para a scooter imediatamente. E olhando para trás, encontra uma gigantesca esfinge bloqueando o caminho. Lucio explica que ninguém passa por ali sem responder ao enigma da criatura. E até dá o alerta. Quem erra acaba sendo devorado. Ela explica que aquela esfinge pertence à mesma linhagem da lendária criatura que destruiu o Olimpo. Mesmo que aquela não fosse tão poderosa quanto a original, Hee-Jun-Lee também não pode ser considerado um guerreiro. Bastou olhar para o tamanho do bichão para perceber que seus socos dificilmente iriam fazer alguma diferença. Mesmo assim, ele desce da motinha e começa a caminhar na direção da criatura. Lucio, desesperada, pergunta o que ele está fazendo. Ele responde como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Eu vou responder o enigma. Lucio tenta impedi-lo. Ela fica insistindo que ele vai ser devorado se errar. Mas Hee-Jun-Lee
permanece tranquilo. Ele acredita que já sabe qual pergunta a esfinge vai fazer. Afinal, aquela charada do enigma clássico é famoso no mundo todo, e na pior das hipóteses, ainda tem um fio de cabelo de Sun Wukong. A esfinge muda seu olhar para ele. Está preparado, rapaz? He Junli cruza os braços. Pode começar. Eu tô com pressa e tenho que fazer uma entrega. Enquanto isso, Lucio quase começa a chorar. Ela não acredita que aquele maluco realmente aceitou o desafio. A esfinge sorri. Então anuncia que vai fazer sua pergunta. He Junli continua confiante. Ele tá esperando escutar aquele famoso enigma sobre a criatura que anda com 4 patas pela manhã, 2 ao meio-dia e 3 à noite. Ele já ouviu essa pergunta tantas vezes que praticamente decorou a resposta, que era o homem. Ele tem 4 patas quando fica engateando como bebê, tem 2 quando fica em pé na vida adulta e 3 quando fica velho e usa uma bengala. Mas aí do nada a esfinge pergunta uma coisa completamente diferente, como se chama o som que um pato faz quando cai. He Junli fica completamente imóvel. Depois de alguns segundos, encara a criatura. Que tipo de pergunta idiota é essa daí? Lucio tenta pensar na resposta. Patos fazem quack. Logo em seguida começa a chorar e ela não faz a menor ideia de qual seria o som de um pato se machucando. Toda essa cena está sendo observada através de uma esfera mágica e do outro lado, uma bela mulher utilizando trajes do Egito dá um sorriso. Ela comenta que aqueles 2 visitantes parecem muito interessantes. Enquanto isso, a esfinge perde a paciência. Ela fica exigindo uma resposta imediatamente. He Junli continua perdido. Que tipo de piada sem graça era aquela? Então ele se lembra que está lidando com uma esfinge. Talvez a resposta não seja tão óbvia quanto imaginava. Talvez a resposta fosse algum tipo de trocadilho. A esfinge sorriu e disse que ele tinha 3 minutos. Lucio, desesperada, ficou falando que aquilo era impossível. Nem ela, que era considerada uma aluna brilhante, fazia ideia da resposta. E, furiosa, começou a culpar o protagonista. Afinal, ela estava quase sendo devorada por causa dele. Então se lembrou de quando perguntou ao professor se os enigmas da esfinge eram difíceis. O professor respondeu que antes de alguém conseguir resolver esse único enigma, 100 pessoas já tinham sido devoradas. Lucio perguntou se aquilo significava que eram impossíveis de se resolver. Ele respondeu que nem mesmo Hermes tinha conseguido resolver um. Por isso, recomendou que se um dia ela encontrasse a esfinge, fugisse imediatamente. Agora, ela estava chorando, convencida de que tudo terminaria daquele jeito triste. Foi então que He Junli respondeu. O som que um pato faz quando cai é bem alto. Uma mistura de quack-quack com acidente. Lucio simplesmente congelou. O que foi que você fez? Ela pergunta por que ele desperdiçou a única chance deles com uma resposta tão idiota. Mas para surpresa dela, a esfinge sorriu e disse que a resposta estava exata. Lucio ficou indignada, perguntando como é que aquilo podia valer. Para o protagonista, porém, era claro, aquilo não passava de uma piada. A esfinge o elogiou e disse que ele havia conquistado o direito de passar. Antes que ela terminasse de falar, He Junli a interrompeu. Tá legal, já entendi. Vamos ao que interessa. A esfinge ficou sem entender o motivo de tanta grosseria. Então He Junli completou. Da próxima vez inventa um enigma melhor. Esse foi horrível. A pobre coitada esfinge começou a chorar. He Junli olhou pra ela e perguntou: Peraí, você tá mesmo chorando? Ela respondeu que não, é apenas areia no meu olho. Lucio ainda não conseguia acreditar que aquela resposta tinha funcionado. O prota pediu que ela se segurasse, porque ia acelerar, e algum tempo depois, os dois atravessam a passagem. Lucio o chamou, um pouco envergonhada. O prota perguntou: o que foi agora, menina? E ela disse que queria se desculpar pelo que aconteceu mais cedo. Ela admitiu que deveria tê-lo ajudado, mas em vez disso, ficou menosprezando o cara só por ele ser humano, e disse que depois daquela atitude, nem merecia se considerar parte da elite das raças. He Junli respondeu que ela não precisava pegar tão pesado consigo mesma. Comparado às coisas horríveis que ele já tinha ouvido, aquilo não era nada. Para ele, Lucio era como se fosse uma prima mais nova e também irritante. Então não se importava com isso. Lucio ficou um pouquinho sem graça e agradeceu. E com isso, molecada, a gente chega no finalzinho. Quer continuação, já sabe, né? Deixa a inscrição e o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.